Bem, boa noite a toda a igreja, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar, começar essa quinta profética dessa noite. Quero convidar você a fechar aí os seus olhos, a já falar com o Senhor em oração, agradecendo a Ele por estar aqui nessa noite. Creia que o Senhor vai falar com você algo especial, creia que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida, uma palavra de edificação. E eu quero te convidar a, antes de receber essa palavra, a você oferecer para Deus o melhor que você tem nessa noite no seu coração. Apresente a Ele agora a sua oração aí no seu lugar. Diga: Senhor, eu me coloco diante de Ti nessa noite como alguém que depende totalmente do Senhor. Se apresenta para Ele e fala: Senhor, nessa noite eu declaro que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor na minha vida, nada acontece. Senhor, nós estamos aqui como filhos do Senhor, dependentes do Senhor, os pequenos de Deus, os pequenos que o Senhor olha e que o Senhor reveste de força. Conforme recebemos na palavra do último domingo, Senhor, que em nome de Jesus, os pequenos ferreiros, ó Pai, aqueles improváveis, o Senhor possa levantar em nome de Jesus e fortalecê-los com poder e autoridade do Teu Espírito Santo. Senhor, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, te pedindo, Senhor, conforme diz o salmo que lemos hoje na palavra devocional: o que é o homem para que dele se lembre? O que é o homem para que com ele se preocupe o Senhor? Ó Pai, nós somos pequenos, nós comparados, Senhor, a tantas outras coisas da criação, somos tão pequenos, somos tão falhos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor olha para nós com o olhar da graça, com o olhar da misericórdia, do amor, e o Senhor nos traz para perto de Ti. Por isso te pedimos nessa noite, Senhor, venha nos visitar aqui com a Tua presença poderosa. Vem, Espírito Santo de Deus, e reveste-nos do alto da cabeça até a planta dos pés, e que possamos Te oferecer a nossa melhor adoração, que os nossos corações estejam queimando por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Adore ao Senhor com o seu melhor nessa noite. As luzes vão ser apagadas agora, e eu quero convidar você a se desligar de tudo aquilo que ficou lá fora. Eu quero convidar você a entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que possa dividir a sua atenção. Nós vamos iniciar aí um momento breve. Esse culto de quinta-feira, nós sabemos, é um culto mais rápido, ele é menos tempo. Que nós possamos fazer esse tempo render da melhor maneira possível. Que o Senhor possa olhar o teu coração e vê-lo aberto de uma maneira muito especial. Adore Ele com o seu melhor. E eu te oriento, se de repente algum louvor aqui você não conhecer, que você feche seus olhos e ofereça ao Senhor adoração espontânea. Vai desenvolvendo isso na sua vida. Ao não conhecer algum louvor, ou de repente até mesmo quando você conhecer, feche os olhos e faça declarações espontâneas de amor ao Senhor, aquilo que flui do seu coração, que a palavra do Senhor diz, que o Senhor colocará em nossos lábios um cântico novo, que o Senhor coloque isso em nossos lábios em nome de Jesus. Adore Ele com o seu melhor, que o Senhor nos abençoe. Que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio
águas que curam, que limpam, e por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Te convidamos, vem, Senhor. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino.
desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Possa tomar o seu lugar em nossas vidas, no nosso coração. Ó Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha, Senhor, ocupar o lugar principal na nossa vida. Toma o Teu lugar, Senhor. Nós te pedimos que não seja o lugar secundário, porque esse não é o Teu lugar. Que não seja a terceira, a quarta, a quinta posição, porque esses também não são os Seus lugares, Senhor. Que seja o lugar principal, porque esse sim é o Teu lugar. Esse é o lugar do Senhor na nossa vida. Ocupa, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha, os Teus princípios venham, a vida que o Senhor tem para nós vivermos venha, que nós possamos vivê-la, Senhor, através, ó Pai, da palavra revelada, que ela venha de encontro ao nosso coração. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus não seja apenas informação para a mente, Senhor. Nos ajude a ver aplicações nessa palavra. Nos ajude a ver, Senhor, como ela toca na realidade da nossa vida, porque não queremos ser apenas ouvintes dessa palavra, queremos ser também praticantes dela, Senhor. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, venha falar conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 13. Texto da palavra do Senhor nessa noite, a carta à igreja de Filadélfia. E eu quero compartilhar com você ainda debaixo da direção que recebemos aqui no último domingo. E nessa noite eu trago aqui essa mensagem e que ela possa tocar o teu coração, que ela possa te instruir e realmente te conduzir a uma prática poderosa da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13, você achou aí, amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que nem que venham até você e prostrem-se aos pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá.
Guardarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui, pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta, e que você possa acompanhar aí a leitura da palavra do Senhor e a exposição a partir de agora. E o tema da mensagem nessa noite é os pequenos de Deus. Os pequenos de Deus. Você que assistiu aí a palavra do último domingo, você vai se lembrar que nós falávamos sobre a segunda visão de Zacarias. Nós falávamos ali sobre a visão dos 4 chifres, a visão dos 4 ferreiros. Falamos ali, Odaléia, sobre o Senhor levantar pequenos e improváveis para cumprir um grande propósito. Você que assistiu essa palavra vai se lembrar bem, que eu tenho certeza que assim como marcou o meu coração, aquele texto marcou o teu também, com a palavra poderosa do Senhor ali naquele texto. E hoje, amados, nós estamos dando continuidade ainda naquele tema, e eu trago aqui para apresentar a vocês uma igreja que o próprio Jesus, que envia essa carta, faz uma declaração a respeito deles. Eu quero até ler de novo, que está aqui no versículo número 8, se você puder aí, acompanhe comigo o versículo 8, que fala, olha, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aqui que o próprio Jesus fala, Marcela, para aquela igreja, eu sei que você tem pouca força, eu sei, Rafael, que você é pequeno, eu sei, Edgar, que você não é grande aos olhos dos homens, eu sei que você tem pouca força. O Senhor faz essa declaração e Ele envia uma palavra aos pequenos que lhe pertencem. E aí nessa mensagem, André, eu quero começar falando com você no primeiro ponto aí, se você puder, anote, uma visão da realidade natural. Uma visão da realidade natural. Qual é a visão da realidade que estava diante da igreja de Filadélfia? A primeira coisa, irmão Ronaldo, sobre essa realidade que eles estavam, é o seguinte: Filadélfia era um ambiente muito hostil. A cidade de Filadélfia, daquele tempo, era um ambiente muito hostil, e não confunda, essa Filadélfia não é aquela Filadélfia que nós conhecemos hoje, é uma Filadélfia do Império Romano, bem, uma outra cidade, uma outra questão. Filadélfia, aqui nesse texto, essa cidade, era uma cidade extremamente idólatra, era uma cidade onde você tinha templos, as mais variadas entidades, deuses gregos daquele tempo. Aí você tinha templo de Ártemis, templo de Hélio, de Zeus, Dionísio, Afrodite. Era uma cidade onde a idolatria era muito forte. Além da idolatria, esses deuses, Fernanda, você tinha também um outro culto em Filadélfia, que era o culto ao imperador de Roma. E apenas alguns grupos tinham liberação para não participar dos cultos ao imperador, irmão Ronaldo, e um dos grupos era justamente os judeus. Os judeus eram liberados porque eles se recusavam a participar daquele culto. Só que aí então eles entenderam, Roma entendeu, Gabi, que a recusa não era porque eles queriam derrubar o imperador, era uma questão religiosa, eles não acreditavam que qualquer outra criatura devesse receber a adoração deles. Então Roma, vendo a resistência daqueles judeus, liberou então para que eles não participassem daquelas celebrações, daqueles cultos. Então você tinha idolatria em Filadélfia aos deuses gregos e o culto ao imperador, que era obrigatório, exceto para alguns grupos. E uma outra coisa ainda da realidade que a igreja tinha diante dela, é que a pressão do império era muito grande, a pressão do império era algo assim muito pesado para aquelas pessoas naquele tempo.
e a igreja era minoria onde ela estava. E aí, só para comparação, vamos tentar imaginar, Odaleia, vamos tentar imaginar, Marcos, a visão daquele povo naquele tempo, naquele momento. Amados, imagina você, é um grupo pequeno, numa cidade que tem toda essa realidade diante de você, e você é visto como estranho, você é visto como traidor, você é visto como alguém totalmente desprezível, alguém que ninguém queria estar perto, porque os cristãos naquele momento eram rejeitados de uma maneira muito grande, e essa era a posição que estava a igreja de Filadélfia. Leio de novo aqui o que Jesus fala sobre ela: sei que você tem pouca força, eu sei que você, Filadélfia, não tem tanta relevância em onde você está. A igreja tinha pouca força, e essa pouca força era o seguinte, já falei, eles eram uma minoria, era um grupinho Samiri pequeno, era uma igreja Gabi minúscula, era um povo que não tinha uma relevância onde eles estavam. Além disso, lembra que eu falei que os judeus eram liberados do culto ao imperador? Aí, André, o que aconteceu? Os cristãos que congregavam nas sinagogas dos judeus começaram, Tiago, a declarar que o Messias, o Cristo, é Jesus. E os judeus, Marcela, ficaram felizes de ouvir aquilo dentro da sinagoga? Claro que não. Eles rejeitaram e expulsaram os cristãos da sinagoga. Agora, pensa comigo, o grupo que estava livre do culto ao imperador eram os judeus. E os cristãos foram expulsos do ambiente judaico e começaram a ser entregues. Olha, eles não são dos nossos, eles têm que cumprir todas as obrigações que o império coloca diante deles. E aí começa a perseguição, começam as denúncias, começam as traições, começam a entregar, olha, eles não são judeus e não estão adorando o imperador. Começou a ser perigoso ser cristão em Filadélfia. Começou a ser extremamente arriscado, porque você não tinha proteção nenhuma. Ser cristão naquele momento era terrivelmente perigoso. E o povo então, a igreja de Filadélfia era pequena, foram expulsos das sinagogas, e isso colocou eles numa situação delicada. Conforme falei, eles eram denunciados, eles perdiam a proteção que tinham e ficavam expostos, e ao perderem essa proteção, eles poderiam ser presos, eles poderiam sofrer uma série de danos. Essa era a realidade que estava diante deles. E aí, trazendo ainda para a nossa vida agora, trazendo algumas aplicações nesse primeiro ponto, eu quero convidar você agora a pensar na realidade natural que se impõe diante de você. A realidade natural, Adriana, que se coloca diante da sua vida hoje, e que às vezes, amados, elas mexem com as estruturas da nossa fé e da nossa vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala tantas coisas boas a nosso respeito. Nós sabemos, Fernanda, que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Nós sabemos, Edgar, que Deus tem promessas, que Deus cuida, que Deus fortalece. Mas muitas das vezes a realidade natural diante dos nossos olhos é catastrófica. Filadélfia era uma igreja que tinha tudo para dar errado, era uma igreja que tinha tudo para acabar, era uma igreja que não tinha explicações humanas para existir. Só que uma curiosidade aqui para você é o seguinte: das igrejas que recebem as 7 cartas de Jesus em Apocalipse, Filadélfia é uma das 2 únicas que não recebe nenhum tipo de crítica de Jesus. É uma igreja que só recebe palavras de fortalecimento. É uma igreja que só recebe palavras de aprovação. Olha o que Jesus fala aqui sobre elas, aqui nessa palavra, ainda no versículo número 8, o final do versículo 8, olha aí, ó. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diante daquela realidade, eles se posicionaram firmemente. E aí eu quero entrar no ponto principal aqui dessa mensagem, segundo tópico, onde eu quero gastar aí um tempinho com você. Segundo ponto, focados no que realmente importa. Segundo ponto da mensagem, focados no que realmente importa. Diante daquela realidade, diante da realidade que está na nossa vida, eu pergunto para você:
onde você tem focado a sua atenção? Você tem focado a sua atenção ao que realmente importa, ou você tem se distraído com os problemas? Porque imagina, Andréia, a igreja de Filadélfia olhando e pensando assim, uma irmãzinha, um irmãozinho da Filadélfia, olhando para aqueles grandes templos na cidade, olhando para as perseguições, de repente recebe um zap lá e olha e fala, fulano foi preso, fulano foi denunciado, olha, estão falando aí que o próximo é você. Imagina, não existia zap naquele tempo, mas o disse-me diz, com certeza existia, eu aposto que existia. E aí você tem essa escolha diante de você, onde é que você vai focar a sua atenção? Você vai focar naquilo que vai te levar ao desespero? Você vai focar naquilo que vai te levar para a incredulidade? Ou você vai focar naquilo que te dá fé, naquilo que te fortalece, naquilo que vai te manter de pé? E note bem o que eu estou falando aqui, eu não estou falando sobre ser ingênuo, eu não estou falando aqui sobre ser ignorante, eu não estou falando sobre ignorar problema, eu estou falando sobre focar no que realmente é importante. E aí eu quero destacar 3 coisas aqui, que realmente importa para a igreja de Filadélfia e para nós também. A primeira delas está no versículo número 9, vamos fazer a leitura? Versículo 9, que diz assim, eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Primeira coisa que nós realmente temos que nos importar, eu vou falar 3 aqui, e a primeira delas é, lidarei com os seus adversários, o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo aqui nesse texto aqui, o próprio Jesus declarando, Fernanda, eu lidarei com os seus adversários, eu vou lidar com os seus adversários. Os seus adversários são o sinagoga de Satanás, esses judeus que traíram vocês. Ele usa um termo forte, um termo pesado, ele cita aqui, Rafael, sinagoga de Satanás e não do Senhor, não é mais uma sinagoga fiel, eles são traidores, Marcos, eles são perseguidores, seus adversários são terríveis, só que o Senhor dá uma pausa aqui, Marcelo, e fala, eu cuidarei deles, eles verão que eu amo vocês, através da minha ação, através do meu cuidado, Magno, eles vão ver que eu amo vocês. Deus fala para a igreja, e Ele fala para nós aqui também, que Ele cuida dos nossos adversários, aqueles que nós não temos força, humanamente falando, para enfrentar. E aí, amados, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa, tem situações, tem coisas que acontecem na nossa vida, que Gabi a gente não tem que ficar se defendendo, que Edgar a gente não tem que ficar se defendendo, que Marcos a gente não tem que ir bater de frente. Tem coisas que, irmão Ronaldo, sabe o que a gente tem que fazer? Deixar o nosso fruto falar, deixar o próprio Deus mostrar a realidade, porque tem questões, Marlon, que não adianta a gente entrar e ficar falando, tem situações que não adianta. Imagina se a igreja de Filadélfia resolve, Andréia, ir lá na porta da sinagoga, arrumar a treta lá com o pessoal lá, ia dar problema, e não ia resolver nada. Só que o que o Senhor fala, deixa que dos seus adversários eu vou cuidar, deixa que dos seus adversários eu vou mostrar a realidade, e Deus prova, Tiago, o amor dele por nós nessas horas, é quando ele mostra para aos que nos perseguem, aos adversários, ao inimigo de nossas almas, o quanto nós somos amados por ele. A igreja de Filadélfia não é instigada, Odaleia, a ir lá na sinagoga e falar, olha, Deus ama a gente e odeia vocês. Jesus fala aqui nessa carta muito claramente, eu vou agir e eu vou mostrar que eu amo vocês. E aí a gente olha para a nossa realidade, a gente para pensar, amados, a gente tem que perseverar em fazer o que nós temos que fazer. Uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida é que tem hora que a gente quer abraçar o que Deus vai fazer, e aí, não, Senhor, isso eu faço. Não, Senhor, essa briga eu que vou comprar, eu que vou bater de frente. Só que o Senhor fala para essa igreja, você tem pouca força, você é pequeno, você não tem voz nessa sociedade, mas saiba de uma coisa, eu vou ser a sua voz,
eu vou agir em seu favor. Então a primeira coisa que ele fala aqui, lidarei com seus adversários. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Ele lida com os nossos adversários, Ele não nos desampara, Ele se importa com a nossa vida. Versículo 10, segue aí, vem comigo no versículo 10, ele vai seguir dizendo, você guardou as palavras da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que o Senhor promete agora é o seguinte, em primeiro lugar, Ele falou, lidarei com seus adversários. A segunda coisa que Ele vai falar aqui, Odaleia, guardarei você. Uma promessa de segurança, uma promessa de cuidado, eu guardarei vocês, eu guardarei a sua vida, eu cuido de vocês. E uma das coisas até que eu falava aqui no último domingo, Rafael, a gente precisa aprender a ver Deus como um pai que cuida de nós. Você vai se lembrar daquela ilustração que eu citei no final da pregação, até postei ela nas redes sociais também. Tem hora que a gente fica igual uma criança diante de Deus, uma criança de 3, 4 anos preocupado com coisa que criança não tem que se preocupar. Tem hora que a gente chega diante de Deus e a gente quer ficar se preocupando em fazer coisas que é para Deus fazer e não nós, coisas que não cabe a nós nos preocuparmos. Não adianta eu ficar preocupado com o que vai vir amanhã, se eu não vou conseguir antecipar em 1 segundo o que eu vou fazer amanhã. Não adianta eu ficar desesperado. E o Senhor declara isso nessa palavra, Adriana, eu guardarei vocês, eu guardarei vocês. Ele declara e deixa isso muito claro no versículo 10, primeira coisa então, lidarei com seus adversários. Segunda coisa, guardarei você. Aí de repente alguém que está ouvindo a pregação agora, não vocês não vão pensar isso? Mas de repente alguém que assiste na internet, irmão Ronaldo, vai ouvir a pregação e vai ficar pensando assim, o que esse pastor está falando então? A gente cruza o braço e deixa Deus fazer tudo? A gente deixa o carrinho descer, ribanceira abaixo e Deus faz tudo para nós? É isso mesmo, Marcela? Não. Porque o texto ainda vai terminar no versículo 11, com uma última declaração de Deus que eu quero destacar aqui para você nesse texto. O versículo 11 vai dizer assim, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Primeira coisa, lidarei com seus adversários. Segunda coisa, eu guardarei você. Deus falando, Deus fazendo aqui, Rafael. Agora uma terceira e última coisa que ele vai falar, Marcos, é, se preocupe apenas em fazer a sua parte. Se preocupe em fazer apenas a sua parte. E aí uma frase que eu gosto muito, né? Vamos repetir essa frase, diz assim, a nossa parte é fazer a nossa parte. Nossa parte é fazer a nossa parte. E o ser humano gosta de inverter as coisas, gosta de fazer a parte do outro, gosta de fazer a parte de Deus, gosta de fazer o que não é para ele fazer. O que esse texto deixa bem claro é Filadélfia, Igreja do Senhor, Imefre, freguesia, povo de Deus, metodista, batista, assembleano, você que me ouve, seja de onde for, faça o que você tem que fazer e deixa Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Faça aquilo que você tem que fazer. O que é que eu tenho que fazer, Marcos? Conservar viva dentro de mim a fé que Ele me deu. Conservar vivo dentro de mim, Andréia, aquilo que Deus me deu. A minha parte, Gabi, é deixar a chama queimar e não se apagar. É não permitir que os levantes do inimigo, as situações da vida, a realidade que se impõe, não permitir que elas venham nos matar, que Filadélfia poderia olhar para aquela situação e dar uma de coitado. Ah, Senhor, eu nasci no tempo errado. Ah, Senhor, eu não era para, aqui não tem como. Ah, Senhor, aqui não vai dar. O próprio Jesus falou, nós temos pouca força, mas o mesmo Jesus que falou aquilo, Adriana, é o Jesus que vai falar também, Marlon. Tem pouca força, mas conserve o que você tem. E eu tenho uma coisa comigo, irmão Ronaldo, se o Senhor chega para nós e fala, faz tal coisa, é porque, Andréia, nós temos condições de fazer. Deus não vai chegar para você, Marcela, e falar, faz isso, se você não tiver condições de fazer aquilo.
E se não tiver agora, você pode ter certeza de uma coisa, no caminho Deus vai te dar condições de fazer. Até cito aqui um exemplo, né? Hoje eu peguei a Andréia no pulo, né? A Andréia está com uma missão aí na mão. Falei com ela, falei, Andréia, eu preciso que você faça um negócio aí para mim, que eu vou mostrar para a igreja domingo. E aí era para eu ter mandado no começo da semana esse negócio, lembrei hoje. Normal, né, gente? Acontece, né? Quem nunca, né? E aí cheguei para a Andréia e falei, Andréia, é isso aqui que você vai fazer para mim, tem como você fazer? A Andréia, de repente, poderia falar para mim que não dava, mas a Andréia é uma mulher corajosa, falou, não, eu vou fazer esse negócio aí, aceitou e falou que vai fazer. Eu pedi para ela fazer algo, e na mensagem mesmo, Tiago, eu coloquei lá, mas se você não conseguir, não tem problema, porque eu também, né, gente, vou ser mal educado, né, André, vai fazer, pronto, acabou, e se reclamar, tá de banco, né, não é ditadura não, né, então, André, tem como você fazer? Se não conseguir, não tem problema, porque o homem pede para nós, muitas das vezes, coisas que a gente não consegue fazer. Tem momentos que a gente recebe alguns pedidos, é ou não é verdade? Às vezes alguma pessoa chega para nós, pede um negócio para a gente e fala, olha, isso infelizmente eu não consigo. Só que quando Deus fala, a gente não ouve como o homem pede. A Andréia, ao ouvir o que eu pedi, ela poderia pensar, olha, se eu não conseguir, eu vou falar com ele que eu não consigo. Agora, quando Deus nos pede algo, Edgar, nós temos que ouvir e pensar o quê? Deus pediu, eu acho que eu não consigo, mas sobre a voz dele, eu vou pelo menos tentar fazer isso aí que ele está falando. E aí quando a gente tenta fazer o da Léia, surpresa, a gente consegue, Magno, porque Deus não dá ordens equivocadas. Deus não vai chegar para o Rafael e pedir algo por engano para ele. Ah não, Rafael, desculpa, era para o Ronaldo e eu pedi para você. Deus não faz essas coisas. Quando ele pede para a igreja de Filadélfia que conserve o que você tem para que ninguém roube a tua coroa, ele está pedindo algo que a igreja pode fazer, mesmo que ela ache que não consiga. Mesmo que ela ache que ela não consiga. E quando Deus nos pede alguma coisa, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma visão, a gente tem que ouvir e focar no que realmente importa. Por isso que esse é o tópico do segundo tópico da mensagem, focados no que realmente importa. Porque se eu recebo, Samir, uma ordem de Deus, e ao invés de focar no que realmente importa, eu olhar para a realidade natural, eu vou recusar obedecer à voz de Deus, eu desobedeço. Eu deixo de viver milagre. Eu deixo de viver provisão. É ou não é verdade? Tem hora que Deus nos dá umas ordens muito doidas, e a gente olha e fala assim, não faz sentido nenhum esse negócio. Só que aí quando a gente obedece à voz de Deus, o que acontece? Surpresa. Milagre acontece. O inesperado acontece. Aquela coisa que parecia impossível acontece. Por quê? Sob a voz de Deus. Aí eu lembro daquele texto, né? Que Pedro tentou pescar a noite inteira, aí ele volta, está lá lavando a rede, chateado, né? Uma noite inteira frustrado. Só quem passa um dia inteiro tentando fazer alguma coisa e não consegue, sabe o que Pedro estava sentindo naquele momento. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, hoje, Marcos, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Aí chega no final do dia, você olha e não conseguiu fazer nada. É aquela frustração que Pedro estava sentindo. Pescou a noite inteira. Aí eu imagino aqui, ó, Rafael, Pedro lavando a rede, pensando, né, poxa, eu podia ter dormido a noite inteira, né, fiquei lá tentando pescar, não peguei nada. Poxa, Fernanda, eu podia ter dormido e sonhado bem, eu podia estar agora aqui feliz, acordando nessa hora, mas está eu aqui lavando a rede aqui. Só que aí Jesus chega para ele, Adriano, e fala assim, olha, pega e joga a rede lá de novo. Aí o que ele fala? Olha, sob o seu comando eu vou fazer. Resultado, pesca maravilhosa. E tenta puxar a rede, e o texto diz que era tanto peixe que até foi difícil de puxar. Por quê? O comando de Jesus nunca é por engano. Um comando de Jesus para nós nunca é por engano. Quando ele chega para a igreja, ele fala essas três coisas para eles. Primeira coisa, lidarei com os seus adversários, não se preocupe com eles agora. Não se preocupe com eles. Eles estão perseguindo, eles estão fazendo um monte de coisa. Filadélfia, a igreja do Senhor, escuta isso, eu vou lidar com eles. Essa preocupação não é de vocês. Tirou a primeira. Segunda coisa, eu vou guardar vocês, não se preocupem em ficar se defendendo. Eu, o Senhor, vou guardar vocês. Pega a segunda coisa. Mas a terceira ele deixa. Conserve o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Trazendo aí para a sua vida agora, o que é que você tem que fazer hoje, para que ninguém roube a tua coroa? Qual é o esforço que você tem que fazer hoje? Porque cada um de nós aqui tem uma realidade.
Cada um de nós aqui tem uma realidade. Eu, por exemplo, moro numa casa onde minha esposa é convertida e meu filho também. Glória a Deus. É uma benção. Eu falo que eu vou para a igreja, a Natália não briga comigo. Então essa não é a minha luta, mas pode ser a sua. Ou de repente a sua luta é diferente da do outro irmão. Cada um de nós aqui tem uma. Qual é a luta que você enfrenta que, se você der mole, pode roubar a coroa que você tem? Cada um de nós tem uma. E o importante agora é pegar essa palavra e pensar: o que eu tenho que fazer para que eu não perca a minha coroa? Para que eu não perca o que eu tenho de mais precioso na minha vida. De repente, o que você lida na sua vida é o deboche de alguém que debocha de você dia sim, dia também, por causa da fé que você tem. Talvez o que você tem que enfrentar é desprezo. Tem gente que despreza você por você ser cristão. Ou talvez o que você tem que enfrentar é qualquer outra coisa, calúnia, não sei o que você enfrenta. Mas pensa aí agora, o que é que você tem que fazer para que ninguém roube a tua coroa? O nosso papel é fazer a nossa parte, é continuar orando pelo milagre, é continuar buscando a face do Senhor, é continuar fazendo aquilo que eu posso fazer e aquilo que Deus me dá para fazer, é chamando a minha casa para orar junto, é colocando o meu filho aqui, ó, vem cá, vamos ler a palavra junto aqui, de repente chamar o pessoal e falar: olha, vamos fazer uma oração aqui junto. Eu não sei o que é que você tem que fazer, mas a palavra do Senhor diz isso: se preocupe em fazer a sua parte. E eu fecho essa palavra nessa noite, lendo, por favor, pedir para projetar, Salmos 8, texto de hoje, Salmo 8, versículo 3, por favor, a gente vai ler o 3 e o 4, a palavra do Senhor diz assim, ó: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Vamos ler de novo, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu faço uma pergunta, versículo 4. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Eu termino essa palavra destacando aquilo que nós estamos buscando essa semana. Filadélfia ouve uma coisa aqui do próprio Jesus: eu sei que você tem pouca força. Zacarias, na segunda visão que ele tem, ele vê Deus levantando 4 ferreiros, 4 artesãos, 4 homens comuns. Quando o Senhor olha para nós hoje, ele enxerga também gente comum, homem pequeno, mulher pequena, falha, cada um aqui sabe os defeitos que tem. E aí o próprio salmista, ele faz essa declaração, Odalé, ele vê os céus, ele vê as estrelas, ele vê tudo que tem na criação, e ele olha para o homem, ele fala: que tem essa criatura para que o Senhor se lembre deles com tanto amor, com tanto carinho, para amá-los de uma maneira tão especial? E aí quando a gente se depara com essa pergunta, a resposta que a gente tem para dar é apenas o que a Bíblia nos ensina: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama de uma tal maneira. Eu amo a palavra porque às vezes, né, Tiago, às vezes a gente quer falar uma coisa e a gente não acha a palavra, não é verdade? Às vezes a gente quer dar uma descrição de alguma coisa. O irmão Ronaldo, descreve tal coisa para mim. Rapaz, aí você busca a palavra, não consegue. Eu vejo a palavra do Senhor mostrando isso para a gente. Olha, Deus nos ama, mas de uma tal maneira, ele não acha nem palavra, mas de uma tal maneira. Pois é assim que Deus nos ama. Somos pequenos, pouca força, só que quando a gente reconhece que o precioso na nossa vida é aquilo que vem dele, a gente ouve essa ordenança e a gente obedece ela. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que tinha de precioso naqueles ferreiros de domingo à noite que eu falei aqui? Nada. O que fez eles especiais era o quê? A força do Senhor na vida deles, para conquistar vitórias impossíveis aos olhos humanos. O que tinha a igreja de Filadélfia? Se a gente pudesse comparar hoje, né? A igreja de Filadélfia não tinha um microfone sem fio, a igreja de Filadélfia não tinha o Tiago para ministrar o louvor, não tinha o Edgar, não tinha uma multimídia, não tinha uma câmera para filmar.
Eu imagino a igreja de Filadélfia, banco duro, não tinha nem lugar para sentar direito. Imagina a igreja de Filadélfia, vai falando como dá, vai usando o que tem. Uma igreja pequena, acuada, humanamente falando. Mas o que Jesus fala aqui para eles? As suas causas eu estou cuidando. Se preocupe em fazer a sua parte. Então que a gente possa se ver dessa forma também. Eu sou um pequeno realmente, um pequeno de Deus. Um pequeno de Deus recebe essas palavras e ela está também sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar? Chamar aqui o Ministério de Louvor. Feche seus olhos aí, vamos ter um momento de oração, meditando ainda nessa palavra que recebemos. Quero convidar você a orar agora e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a colocar em prática isso. Pede para Deus, Senhor, grava no meu coração isso que eu acabei de ouvir aqui. Dos adversários, o Senhor cuida, da proteção da minha vida, o Senhor vai prover. A minha parte é conservar o que eu tenho. A minha parte é conservar o que eu tenho para que ninguém roube a minha coroa. A minha parte é permanecer queimando por amor ao Senhor todos os dias. A minha parte, Senhor, é cuidar da chama que queima no meu coração para que nada venha apagá-la. A minha parte, Senhor, é permanecer fiel a Ti, independente do que as pessoas vão dizer. Fiel em todas as áreas da minha vida, uma entrega total ao Senhor, uma entrega diária ao Senhor. A minha parte é viver uma vida de compromisso com Deus. Senhor, isso é o que cabe a mim, isso é o que cabe a nós. A nossa parte é fazer a nossa parte. Senhor, nos ajude. Senhor, que em nome de Jesus a gente não venha perder tempo preocupados com aquilo que não cabe a nós. Que a gente não venha perder tempo tentando ser Deus, sendo que não somos deuses. Que não venhamos a perder tempo, Senhor, tentando se defender com armas humanas, enquanto que o Senhor está dizendo para nós, deixa isso, dessa luta eu cuido, que nós possamos deixar o nosso fruto falar, que nós possamos deixar, Senhor, o Senhor fazer a nossa defesa, conforme aprendemos, Deus, quando o texto bíblico diz para nós sobre dar a outra face, nós vimos ali, dar a outra face significa não perder tempo fazendo a nossa defesa, mas é deixar para o Senhor nos defender, Senhor. Nós deixamos essas causas em Tuas mãos, nos ajude a fazer a nossa parte. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor.
Senhor, nós apenas confirmamos essas palavras cantadas nesse momento, Senhor, e nos ajude a viver agora essa palavra na prática. Continue, Senhor, abençoando a nossa semana do fortalecimento, Senhor, que nós venhamos a buscar força no Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor, que não seja apenas um tema, mas que seja algo vivido por cada um de nós. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar por um breve momento. Nós já estamos caminhando para encerrar o culto dessa noite. Nós já vamos a orar agradecendo pelas ofertas. Preciso só compartilhar aí avisos importantes para não perder o costume, né? Amados, lembrando que domingo nós vamos dar continuidade ao nosso propósito, temos recebido aí as palavras, e nesse domingo agora, pela manhã, nós vamos ter a última aula sobre o livro de Zacarias. Então, por favor, não deixe de participar, tem sido um tempo abençoador. E aos alunos que vieram na primeira aula do livro de Zacarias, foi colocado um aviso aí para vocês, e eu reforço aqui agora. Se você tiver lá na sua casa a folha que você recebeu na primeira aula, traga ela domingo por gentileza, porque nós vamos fazer uma correção numa informação errada que eu coloquei lá. E eu estava lendo ontem o material e eu falei, não posso deixar isso aqui não. Aí eu já preparei um material novo, nós vamos substituir aquele material. Eu vou pedir para você trazer a primeira folha, porque eu vou mostrar para você onde está o erro nela, para você pegar legal ali, não deixar passar. E aí nesse domingo nós vamos receber a quarta e última aula sobre o livro de Zacarias. Um outro aviso importante: setembro, o Imersão Bíblica volta. Nós vamos agora estudar nesse segundo semestre as cartas de Paulo. Então venha, participe. Nós teremos aí mais um ciclo do Imersão Bíblica. Já estudamos o Antigo Testamento, estudamos os Evangelhos e Atos, agora cartas de Paulo. E um aviso aí também, você que não conseguiu fazer algum desses ciclos aqui que eu acabo de citar, nós estamos preparando para em breve abrir turmas diferentes no Imersão Bíblica, para quem não fez o Antigo Testamento, por exemplo, poder fazer, né? Ou de repente quem fez, mas perdeu algumas aulas, quer fazer de novo, faz de novo. A gente está ampliando aí esse trabalho para abençoar cada vez mais aí, em nome de Jesus. Então, fica aí os avisos. Acredito que eu não tenha esquecido de mais algum. Esqueci de algum aviso? Liderança? Não? Amém? Vamos ficar de pé então para a gente poder agradecer ao Senhor, encerrar o culto dessa noite. Vou pedir para Samir fazer essa última oração. Samir, por gentileza. Samir vai orar agradecendo ao Senhor por esse culto, e em seguida eu vou estar aí impetrando a bênção. Paizinho amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, pela palavra que ouvimos, Pai, direto do seu coração para nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos lembrar, Senhor, o Deus que nós temos, Pai. Que essa palavra, Deus, fique guardada no nosso coração, Senhor, que a gente venha colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não venha nos esquecer, Deus, que o Senhor sempre está conosco em todos os momentos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todos os dízimos e ofertas, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, em nome de Jesus, abençoar cada lar, Deus, aqui, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do nosso pastor que trouxe essa palavra, Deus, que ele continue sendo um instrumento nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz para casa, é o que oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus recaiam sobre sua vida hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Um final de semana abençoado a todos em nome de Jesus.